Bom, falando aí sobre Dias Toffoli, inclusive no Supremo Tribunal Federal, dois irmãos dele serão convocados a prestar depoimento lá na CPI do crime organizado. A CPI do crime organizado aprovou hoje a convocação dos irmãos de Toffoli e a quebra de sigilo do Master e da Maridit. A CPI do crime organizado aprovou hoje esses requerimentos, está votando aí requerimentos para os trabalhos da CPI, e os irmãos Toffoli, José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, convocados para prestar depoimento. Sobre isso a gente fala aqui no nosso YouTube, no UOL, com Sakamoto. Vamos lá, Sakamoto, essa convocação dos irmãos do Toffoli. O relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, afirmou que os depoimentos foram solicitados com bases em indícios de conexão entre os três e a REAG, por meio de participações no resort lá em Ribeirão Claro. Há diversas CPIs ou mesmo comissões do Congresso Nacional, eles estão tentando driblar o fato de que não foi instalada uma CPI, uma CPMI do Banco Master, e estão tentando fazer exatamente o que? Essas investigações, puxando aqui e ali o que tem a ver com o tema central das suas comissões. No caso do INSS, você tem a questão CPI do INSS dos consignados, né, que o Master tem relação com isso também. No caso do crime organizado, estão puxando por isso. Agora, eu só espero que o Congresso, e faz sentido, é claro, né, a questão é saber se, né, você tem a participação de um negócio de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a participação nesse resort, né, é o que trouxe o Toffoli para dentro desse escândalo, uma vez que, vamos ser sinceros, por mais que fosse bizarro a questão do Toffoli ir para passear no jatinho com o réu, com o advogado do réu ou outras coisas assim, você não tinha uma materialidade que nem essa questão aí dos pagamentos dos fundos ligados ao Vorcaro para ele. Por conta do resort, né? Então, entra nessa história, é importante investigar, não nego. Eu só torço para que as comissões, as CPIs, elas não fiquem apenas em determinados atores que estão, é claro, na crista da onda, como a questão do Toffoli, a questão do Alexandre de Moraes, a questão de um outro, porque tem um monte de gente para ser investigada além. Não é tirá-lo, não é tirar o Toffoli. É também lembrar que você tem Ibanez, você tem outros governadores, né? Governador do Rio também com aquele fundo de pensão, você tem nomes do Centrão. A questão é a seguinte, tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional não apenas um ou dois nomes, mas também toda a boiada. Caso contrário, a punição será seletiva. O problema é saber se os nomes do Centrão também passarão pelos bancos de investigados por parte das comissões. Os deputados e senadores vão interrogar os seus colegas ou vão só interrogar nomes de outros poderes ou nomes de pessoas que eles têm alguma questão política, né? Repito. Você está querendo com isso afastar? Não, pequeno leprechal, pequeno gafanhoto, homens e mulheres de pensamento pequeno. Não estou falando do ou, porque as pessoas adoram o ou. Não é um ou, é o e. É fazer isso aqui, mas também fazer aquilo que não está sendo feito. Estamos voltando para quem estava conosco na TV, a gente está trazendo os detalhes aqui sobre os trabalhos da CPI do crime organizado. Estamos falando dos convocados, né, a participar. A CPI divulgou aí o release falando sobre os convocados. Chamou atenção no final desse release, até eles colocam assim, outras aprovações. Além dos requerimentos de autoria do relator, né, a CPI também aprovou convocação de convidados a participar e a comparecer. Entre os convidados, o próprio ministro Dias Toffoli, a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, além de Guido Mantega, Rui Costa e o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Mas foi aí no âmbito do convidados, né? Convidados.
não convocados, né, a participar. Quais são as diferenças, professor Mairovich? Qual seria a importância aí de Dias Toffoli e a própria esposa de Moraes irem à CPI levar informações aos parlamentares? Com relação ao Dias Toffoli, a gente já conversou no programa passado ou retrasado, não há possibilidade dele ser obrigado, ser convocado. Não pode, porque ele é um órgão de poder e não pode. Então, qual é a saída? A saída é o convite. O problema é que o convite precisa ser aceito. Então, o Toffoli pode não aceitar o convite. Agora, com relação a convite, como a esposa do Moraes, eu gosto de chamar ela pelo nome do direito civil, a consorte do Moraes. A consorte do Moraes está sendo convidada também. Ela poderia ter sido convocada, intimada, notificada, e aí seria obrigatória. Mas, Fabiola, eu queria aqui colocar uma questão que muito preocupante e que está aí estourando nos corredores de todos os fóruns. Posso falar agora? Pode. Tem informação, manda ver. Olha, depois do... Josias, eu peço licença para usar uma palavra do teu dicionário. Depois do depois de aconchambrar, foi aconchambrado numa sessão secreta, vamos então pensar naquela sessão secreta com o relatório da Polícia Federal, onde se falou a besteira de que a Polícia Federal tinha arguído a suspeição do Toffoli. Não, ela apresentou um relatório do que ela havia constatado. Mas nessa sessão secreta, o que se acochambrou foi, olha, o Toffoli acabou saindo da relatoria por vontade própria, abdicou disso, entrou um outro relator sorteado e o que aconteceu também? Os oito incensaram o Toffoli, passaram a mão na cabeça dele, incensaram e nem tocaram na questão do Moraes. Depois dessa sessão secreta que vazou, o que está acontecendo? O Moraes, isso a gente já falou, o Moraes partiu para vingança, pegou lá o inquérito da fake news e passou, tendo em vista um crime que existe, que é o vazamento de informações, e passou a buscar vingança. Por outro lado, e esse é o fato novo, por outro lado, corre a notícia, inclusive foi dada pelo Poder 360, acabou de ser dada, no sentido de que está havendo um movimento de ministros, e certamente tem a ver com esses 8, ou alguns deles, não com os 2 que ficaram fora, Fachin e Carmen Lúcia, atenção, vamos cair da cadeira, para responsabilizar a Polícia Federal por ter investigado o Toffoli. Ora, eles queriam o quê? Que fosse pegar... Olha, senhor relator, empreste-me a venda da Têmis, da deusa da justiça, que nós precisamos colocar na Polícia Federal para ela não enxergar o Toffoli. Ora, o Toffoli apareceu na investigação, ele não era o foco da investigação, se jogou a rede e veio um peixe a mais, um peixe graúdo, e a polícia, por relatório, informou. Falar em abuso de poder é um absurdo total. A Polícia Federal fez o dever dela, e o dever republicano, porque todos são iguais perante a lei. O que ela fez? Puxou o peixe, topou com o peixe e entregou o relatório. E agora não José Dias Toffoli, agora Supremo. Então, o que está se vendo? O que está acontecendo no momento, Fabiola? A corte, que está totalmente desmoralizada, ela não para de criar fatos novos e abusivos. O abuso está lá. Então, uma corte de justiça está se transformando num monstro vingativo. Então a gente já está vendo 2 tentáculos
Toffoli, reações, Polícia Federal, vingança, Alexandre de Moraes, vingança, mas dois tentáculos têm atrás o quê? O apoio de outro, o apoio de outra, da mente do monstro